A Rússia é formada por mais de 100 etnias diferentes. Quem que tem o direito de ser um país independente e quem que não tem? Cada povo de uma etnia diferente deveria ter o seu próprio país. Se essa for a regra do mundo, a Rússia precisa ser dividida em mais de 100 países. Fizeram um estudo na África que, se fosse dar independência para todos os povos que querem ser independentes, só na África teríamos mais de 3.500 países, só na África. Então como que faz? Porque todo mundo quer ser independente, ninguém quer seguir regras impostas pelos outros. Até no Brasil existiram vários movimentos pela independência do Sul, pela independência de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco. Vamos dizer que todo mundo que quer ser independente tem o direito de ser independente e que vamos formar países aí cada vez menores. No limite, cada indivíduo, cada pessoa vai ser independente. Quero ser independente, então quero ter minha própria constituição. Se seguirmos essa lógica, no limite o mundo vira anárquico. O mundo vira uma grande anarquia, onde não tem regra, não tem país nenhum. Qual que é a função de um país? É você ter uma região onde as mesmas leis são aplicadas a todos. Você tem uma homogeneização de leis, facilidade de comércio, uma moeda única, um exército único que defende aquele povo. Se acabarmos com isso, vamos virar aí pequenos povos nacionalistas brigando e se matando, como aconteceu com o mundo sempre antes da Segunda Guerra Mundial. Esse que é o problema da gente defender que cada povo tem o direito de ter o seu próprio país. É quase um paradoxo, né? Você ser governado por um povo que você não reconhece como seu governante e ter que pagar impostos para esse povo e ter que obedecer às leis desse povo não é uma situação ideal. Mas também você dividir o mundo aí em milhares de pequenos paizinhos vai criar problemas enormes para a estabilidade do mundo. Por isso, o que impera até hoje é a lei do mais forte e do mais fraco. Se você quer ser um país independente, você tem que pensar que vai ter que garantir a sua própria soberania, ter força, ter exército para garantir a sua própria soberania você mesmo. Se você não tiver, você vai ter que oferecer algo para que um povo maior defenda a sua soberania, como é o caso da OTAN, por exemplo. Você abre mão de parte da sua soberania, porque agora quem decide as guerras que você luta ou não luta não é mais você, é o líder da OTAN, né? No caso dos Estados Unidos. Por outro lado, você fica protegido. Mas o fato é de que, no fim das contas, essa coisa de que eu tenho direito à minha soberania não se aplica muito na prática nas relações entre países. Você vai ter que garantir na força a sua soberania. Então, quando você decide ser um país independente entre duas forças militares gigantescas, do lado de um país super expansionista como a Rússia, olha o tamanho da Rússia, né? A Rússia não ficou assim desse tamanho por respeitar a soberania dos vizinhos. É claramente um império expansionista, então quando você decide ser um paísinho pequeno, independente, do lado de um império gigantesco expansionista, você tem que saber que você vai ter que garantir essa sua soberania de alguma maneira e só contar com o fato de que eu tenho direito de ser soberano e de ser independente não vai funcionar muito bem na prática. Eis o dilema do mundo. Você quer ser independente? Tudo bem, como você vai garantir essa sua independência no longo prazo no tabuleiro geopolítico mundial? Mas vamos ver aqui de onde nasce esse argumento do seu Vladimir Putin de que a Ucrânia sempre foi parte da Rússia e não deveria nem ter sido separada para começo de história. Vamos dar uma olhada na Ucrânia aqui no mapa. A Ucrânia fica numa região de transição entre a Europa e a Ásia, e é por isso que muitos povos passaram por aqui, migrando da Ásia para a Europa e vice-versa. Passaram por aqui os hunos, os godos, passaram muitos povos, mas ninguém se fixava por muito tempo, e essa região acabou sendo habitada no longo prazo apenas por tribos nômades, tribos eslavas. O que é uma tribo eslava, Alex? Tá todo mundo falando em tribo eslava. Tribo eslava nada mais é do que uma tribo de índio, assim, índio loiro, alto, de olho azul, que anda a cavalo, tá, pessoal? Pode imaginar assim que tá bem próximo da realidade. As tribos eslavas ocupavam aqui, várias tribos separadas ocupavam essa região até mais ou menos o século VIII, ali nos anos 700, quando os vikings que moravam aqui na Escandinávia, aqui no norte, onde é a Suécia e a Noruega hoje, eles começaram a descer por esse rio aqui para ir fazer comércio e para roubar o Império Bizantino que ficava aqui embaixo. O Império Bizantino foi o império que sobrou do Império Romano, essa parte aqui onde hoje é a Turquia, que se chamava Império Bizantino e que tinha como sua capital Constantinopla. Os vikings desciam por esses rios aqui que atravessavam a região da Ucrânia até chegar em Constantinopla para fazer comércio, vender suas coisas, vender os seus escravos e depois voltavam para a Escandinávia. Nesse vai e vem aqui por muitas e muitas décadas, eles acabaram fundando pequenos povoados, pequenas cidades e se mesclando com os povos eslavos. Como as tribos eslavas não tinham nunca conseguido se unificar em um estado, formar um estado, porque eles não conseguiam se entender, viviam brigando,
elas eventualmente resolveram convidar que os vikings se tornassem os governantes dessa região. E foi assim que se formou o primeiro estado russo, que hoje os historiadores chamam de Rus de Kiev, mas que na verdade na época só era chamado de Rus. Foi o primeiro estado russo. Em 862, o príncipe Rurik, que era um escandinavo, que era um viking, ele é nomeado o rei da cidade de Novgorod, essa cidadezinha que fica aqui no norte da Rússia até hoje. O seu sucessor, um outro viking que se chamava Oleg, muito famoso aí na história da Rússia, ele desce e conquista a cidade de Smolensk e depois a cidade de Kiev, e com essas três grandes cidades unidas, eles formam o primeiro estado russo, que se chamava de Rus, ou Rus, na pronúncia original lá dos russos. A capital desse estado era Kiev, não existia Moscou ainda na época, pessoal, não existia nada lá em Moscou. Os russos começaram aqui, nessa região, esse foi o primeiro estado russo. E quem era o povo que morava aqui? Era uma mistura de eslavos com escandinavos, com vikings. Esse é o povo russo originalmente. Moscou só vai ser fundada 3 séculos depois, lá em 1147, por um cara chamado Yuri Dolgoruki, filho de um homem chamado Volodomir Monomakh, que era príncipe de Kiev. Ou seja, o cara que fundou Moscou era filho do príncipe de Kiev. Então como que isso não é o mesmo povo, né? O Império Russo ia de vento em popa até 1240, quando chegam os mongóis. Os mongóis eram um povo armado a cavalo, muito brabo, que veio lá da Mongólia, obviamente. Chegou aqui, arrebentou tudo, conquistou tudo, tomou toda essa região e transformou todos os pequenos reinados que faziam parte do Estado russo em estados vassalos. O que isso significa? Que eles se autogovernavam, mas deviam obediência ao Império Mongol e tinham que pagar taxas, tinham que pagar tributos e impostos ao Império Mongol. Durante essa invasão mongol, Kiev foi completamente destruída. Kiev, que era a capital, foi completamente destruída. Segundo registros de um arcebispo da Igreja Católica que visitou Kiev 5 anos depois da invasão mongol, existiam pouco mais de 200 casas depois da destruição de Kiev pelos mongóis. Então não sobrou nada mesmo, pessoal. As pessoas que sobreviveram a essa invasão mongol, elas migraram mais para o norte, e é por isso que mais para frente Moscou vai emergir como a nova capital do Estado russo, porque Kiev havia sido completamente destruído, as pessoas haviam migrado para o norte, e Moscov, que era a região onde fica Moscou hoje em dia, ficou encarregado de coletar os tributos dos outros pequenos reinados e entregar para os mongóis. Então eles tinham mais dinheiro e eles começaram a comprar armas da Europa. Eles também vendiam pele, eles tinham muita pele para vender em Moscov, e pele lá naquela época era mais ou menos como o petróleo hoje em dia, era o que tinha de mais valioso. Então eles tinham dinheiro, começaram a comprar armas da Europa e a preparar o alçapão para derrotar os mongóis. Já que Kiev não tinha força para fazer nada. Então quando Moscou se levantou contra os mongóis e começou a expelir a invasão dos mongóis, os mongóis começaram a perder a sua capacidade de defender essa região. Então as bordas do império começaram a ser conquistadas por outros povos que se aproveitaram da fraqueza dos mongóis. Vejam aqui no mapa, em 1250 toda essa região em marrom aqui está ocupada pelos mongóis. Depois Moscou começa a lutar para expulsar os mongóis. O Império Lituano vai aproveitando a fraqueza dos mongóis na borda do império para ocupar a região de Kiev. Então a região da Ucrânia acabou caindo na mão dos lituanos e dos poloneses, enquanto Moscou lutava para expulsar os mongóis. Quando Moscou finalmente derrota os mongóis, ela vira a nova capital do Estado russo, só que você perdeu a região da Ucrânia desse período para os lituanos. Os russos só vão conseguir recuperar isso lá nos anos 1600, quando o pau quebra geral aqui nessa região de novo. Entram em guerra os russos, os lituanos, o povo da Crimeia, que era independente nessa época, e também os poloneses. Quebra o pau geral aqui, e depois de muita guerra, o Império Russo retoma a região de Kiev, a região da Ucrânia e até parte da Polônia. E tudo isso vira Império Russo. E assim vai ficar até o começo da Primeira Guerra Mundial. Lá na Primeira Guerra Mundial, a Rússia luta contra a Alemanha e perde, né? Toma um cacete. A Alemanha se aproveita do fato da Revolução Comunista estar acontecendo em solo russo, se aproveita da instabilidade política interna da Rússia, pega o seu Vladimir Lenin, que estava exilado na Suíça, e manda lá para São Petersburgo para fortalecer o movimento bolchevique, que queria matar o Tsar, né? O rei da Rússia. Esse plano dá certo, os comunistas tomam o poder e tiram a Rússia da guerra, que era tudo que a Alemanha queria para
poder focar lá no outro fronte contra os Estados Unidos e a Inglaterra. No Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha impõe que a Ucrânia seja desanexada da Rússia e vire um território independente, e vários outros países, né? A Alemanha impõe uma perda territorial gigantesca ao Império Russo, porque queria enfraquecer o Império Russo, que era muito grande. Então o Império Russo perde não só a Ucrânia no Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, mas perde também a Bielorrússia, a Estônia, a Lituânia, Látvia, a Finlândia. Pouca gente sabe, mas a Finlândia também era parte do Império Russo antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Então a Ucrânia fica novamente separada da Rússia por apenas 2 anos, porque logo depois começa a União Soviética e a Ucrânia é reincorporada junto com a Bielorrússia, e os 3 países bálticos são todos reincorporados à União Soviética. E assim ficam até 1991, quando a União Soviética colapsa. E aí todo mundo aproveita para ficar independente de novo dos russos, inclusive a Ucrânia. Mas assim, pessoal, historicamente dá para ver que os ucranianos e os russos eram o mesmo povo, né? Desde o comecinho, desde o começo. A Rússia começou em Kiev, onde hoje é a Ucrânia. Isso quer dizer que a Ucrânia não tem direito de ser independente? Não, não quer dizer, né? Porque não existe uma regra para isso. Como a gente já discutiu antes, não existe uma regra de quem que pode ser independente e quem que não pode ser independente. Todo mundo pode ser independente. Existem muitas outras regiões dentro da Rússia onde o povo não é russo, tá, pessoal? Por exemplo, a região da Chechênia, a região do Daguestão, são povos muçulmanos, são povos que não têm nada a ver com os russos e são parte da Rússia. São povos muito mais diferentes dos russos do que a Ucrânia, né? A diferença entre o povo da Ucrânia e o povo de Moscou é menor do que a diferença entre os paulistas e os cariocas. Muito menor. Um povo de aparência igual, que fala o mesmo idioma, que come as mesmas comidas, que tem a mesma religião, que tem a mesma origem. Vamos fazer uma analogia com o Brasil aqui para ficar mais fácil, pessoal. O Brasil também começou pelo Nordeste. A região onde o Brasil começou a nascer como nação foi o Nordeste. A primeira capital do Brasil foi Salvador, assim como a Rússia nasceu na região da Ucrânia e a primeira capital era Kiev. Depois mudou para Moscou, assim como a capital do Brasil mudou de Salvador para o Rio de Janeiro e depois para Brasília. Imagine que no meio dessa história aí, Salvador tivesse sido separada do Brasil por um breve período de invasão estrangeira. Agora poderíamos dizer que a Bahia não era parte do Brasil? Eu acho que não faz muito sentido, né? E a diferença do povo baiano para o povo do sul do Brasil é muito maior do que o do povo da Ucrânia para o povo da Rússia, porque é literalmente o mesmo povo, foram os mesmos povos que colonizaram. Já o sul do Brasil não, né? Recebeu gente de fora. A colonização do sul do Brasil é diferente da colonização da Bahia, e mesmo assim eu acho que ninguém vai dizer que a Bahia não era parte do Brasil. Então querer dizer que a Ucrânia não era parte da Rússia e que não é o mesmo povo é só uma parte da guerra de narrativa hoje em dia para defender a independência da Ucrânia. E como eu já falei antes, isso não quer dizer que a Ucrânia não possa ser independente, tá? Eu só estou dizendo aqui que com certeza era o mesmo povo e era parte do mesmo país. Agora, se pode ser independente ou não, isso daí não foi definido no mundo ainda qual que é a regra para isso, né? Quais os povos que merecem independência? Por que o Reino Unido não dá independência completa para a Escócia? A Catalunha tem direito a ser independente da Espanha, então por que a Espanha não dá independência para a Catalunha? Por que a OTAN e o povo do mundo aí não defende a independência da Catalunha se eles são um povo separado e têm desejo de ser independente da Espanha? Como não foi definido qual que é a regra, todo mundo usa o argumento que melhor serve para defender a sua narrativa. E aqui, nesse caso, a narrativa do mundo agora é que a Ucrânia com certeza é um país super diferente, separado, com cultura super diferente da Rússia, o que qualquer historiador sério vai concordar que não é o caso.